Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje trocar uma ideia sobre o MOL 11. Mais um mês acompanhando. A gente viu aí nessa última data com o rendimento caindo para 80 centavos, né? Ele já vinha em queda, conforme a gente pode ver aqui. Saiu lá dos 92, já foi perdendo força, perdendo força, perdendo força. E agora, esse último foi 80 centavos. Já vinha consumindo reservas e tal, já estava meio que anunciado isso aí pra gente, né? Então, um resumão aqui. MOL 11, dezembro de 17, 136 mil cotistas, patrimonial 119, a cota ali no 110, meio querendo cair e tudo, né? Patrimônio de 1,5 bi. E esse aqui é o pagamento do mês anterior. Galera, esse fundo ele solta o relatório sempre na Datacom, mas é sempre em relação à Datacom passada. Então eles demoram um mês para explicar o rendimento que veio. Então é desse jeito, cara. Não tem jeito, não tem o que falar. Não tem nem como chamar de atrasado, porque toda a Datacom sai todos os relatórios da Genial. Então, assim, a data que eles determinaram lá poderia ser antes? Poderia. Mas, na minha opinião, antes de pensar se poderia ser antes, pelo menos, dado o cenário, sai numa data específica. Né? Isso já é um avanço. Claro, o melhor avanço seria sair logo depois do provento. Por exemplo, a gente está vendo esse relatório que acabou de sair, eu não sei te falar. Na verdade, a gente tem pistas, mas eu não sei te falar com certeza absoluta por que pagou 80 centavos. Só vamos descobrir isso daqui a 30 dias. Então, acaba que fica essa defasagem temporal. Se eles conseguissem trazer esse relatório, sei lá, pro dia 15, pro dia 10, aí ficaria um pouco melhor, né? Porque aí, se pagou os 80 centavos, pô, dia 10 eu vou saber, né? É o que acontece, por exemplo, nos fundos da Kinea, Credit Suisse, que são o supra-sumo ali de qualidade, né? Você pega um fundo da Kinea, pagou no último Datacom, o próximo relatório, você já sabe por que pagou aquilo. Né? Você não precisa ficar esperando e tal, não sei o quê. Enfim. Então, ele gerou no mês resultado de 74 centavos, o resultado acumulado está de 15. Isso já explica para a gente por que a renda caiu. Né? Indicadores. Vendas teve um crescimento de 31% em relação ao mesmo mês do ano de 23 e as vendas por metro quadrado tiveram uma queda. Né? Ele aumentou o portfólio e tal, então as vendas totais aumentam, mas as vendas por metro quadrado tiveram uma queda. O NOI teve um crescimento de quase 50% e o NOI por metro quadrado teve um crescimento de 17,7%. Né? E ele coloca que o fundo encerrou o mês com uma vacância de 6% em relação à sua ABL. Né? Ele fala sobre a distribuição de dinheiro lá de maio, que o fundo gerou 74 centavos, pagou 87 e o acumulado está em 15 cents. Então isso já explica pra gente por que o resultado caiu. Porque se ele tivesse gerado 74 centavos, com uma reserva de 15, não sobra muita coisa, né? Não pode também, ele não vai rapar o tacho da reserva, ele vai diminuir o consumo. Aqui a gente consegue ver, ó, o resultado de maio, ó, gerou 74, pagou, resultado de 74 pagou um pouco mais, né? Pagou um pouquinho mais. E aqui tá até errado, isso aqui é 80, né? Enfim, no gerado, se a gente pegar resultado por conta total, ó, 4,59, pagou 5,37. Então a conta, vocês estão vendo que a conta a conta não fecha, né? E aí por isso que acaba tendo esse consumo da reserva. Aqui o NOI por cada um dos ativos que ele tem, bem distribuído. Aqui o resultado operacional e tal, não sei o que. Enfim, a DRE, só que de forma gráfica. E aqui a questão do consumo do caixa, olha lá. Os 87 centavos que pagou, olha as reservas, 89, 59, 34, 27, 15, e aí mês que vem a gente descobre, final desse mês, né, a gente descobre o quanto consumiu, mas a gente já sabe que a renda caiu para 80 centavos. A liquidez é boa, você entendeu o que falar, que rentabilidade e tal, tudo mais. Aqui os ativos que ele tem, o portfólio dele, que é um portfólio grande, um portfólio que tem de tudo, né? Tem ativo que ele é majoritário, tem ativo que ele é minoritário e tal, não tem muito uma lógica não, ele vai comprando ao sabor dos ventos aí, do jeito que der ele vai pegando e tal, não tem muito uma estratégia muito definida não, compra o que dá. Aqui o patrimônio do fundo é 1.400 em shoppings, 155 milhões em fundos imobiliários, 107 milhões em caixa, 40 milhões em contas a pagar e tem também
a dívida aqui de 113 milhões que é o CRI que ele emitiu. Cara, ele tá numa situação de caixa muito confortável. Essa posição de fundo imobiliário dele, muita coisa. O grosso dessa posição é VISC. Que ele recebeu o Madureira, né? A compra do Madureira, ele vendeu o Madureira e o VISC comprou e pagou em cotas. Então ele tem um caminhão de cota de VISC. VISC agora tá num momento bem ruim, né? A cota caiu bem e tal. Então assim, fica difícil de vender. Mas o grosso aqui é VISC, né? E hoje o fundo tá numa situação de caixa extremamente confortável. Mesmo com esse contas a pagar aqui e tal e tudo, putz, tá, ele tem mais dinheiro do que ele tem, mais dinheiro parado do que ele tem em dívida. Então, a alavancagem não é problema aqui. Aqui o cronograma de amortização da dívida também, sossegado, né? Uma dívida IPCA mais 6,5. Aqui o gráfico de vendas, a gente vê abril, olha lá, vendas metro quadrado, ligeiramente superior. Taxa de ocupação está no pior da série histórica. Inadimplência não é problema. O NOI teve um salto em relação ao ano anterior. Legal. Fluxo de veículos, dá uma pequena queda em relação ao ano anterior. Nada demais. Same store sale também praticamente empatado. Same store rent caiu já 5%. E aqui o resumo dos ativos, a gente consegue ver aqui tanto o NOI quanto vendas metro quadrado, né? O Maceió, que é um dos melhores aí, indo bem. O Tacaruna, vendas caíram um pouco, né? O Suzano, mesma coisa. O Taboão já teve uma queda forte nas vendas aí de 16%. Boulevard Feira, legal. O Parque Lagos, esse Parque Lagos está em curva de maturação, né? Então, os números deles, né? E esse também, né? O Parque Sul. Então, os números ficam muito grandes. Madureira, o Campinas, praticamente empatado. E aqui o Boulevard, enfim, os ativos que ele comprou recentemente, ele não traz os dados aqui, enfim, né? A gente fica aí as galerias lá do Rio e tal. Então é isso, galera. Assim, mais um mês acompanhando aí o MOL. A gente aguarda o próximo relatório para descobrir por que a renda caiu, mas tudo indica, só não posso cravar porque não tem relatório na mão, mas tudo indica que foi aí a queda, o fim, né, das reservas. Então o fundo teve que reduzir aí a mão. Mas assim mesmo faz parte. E qualquer novidade eu trago para vocês, beleza? Então valeu, até a próxima. Fui!